Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando, né? Estamos falando sobre o livro de Gálatas, falamos sobre a questão da circuncisão, falamos sobre o legalismo religioso. Isto é uma coisa que me preocupa acerca do legalismo religioso, uma coisa que preocupou a Jesus e continua preocupando a gente também nos dias de hoje, que é a questão da doutrina dos homens. O que Jesus quis dizer quando ele falou aos fariseus, aos escribas, sobre a questão da doutrina dos homens? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Em duas passagens bíblicas, Jesus fala essa expressão, doutrina de homens. Em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, Jesus fala acerca disso. Fala que existiam doutrinas e essas doutrinas, de alguma forma, invalidavam a adoração feita por aqueles homens a Deus, como se não correspondesse à verdadeira adoração, à verdadeira forma de servir a Deus. Então Jesus estava tentando alertar os seus discípulos acerca disso. Chama isso de fermento, chama isso de outras coisas contrárias à vontade de Deus e aos mandamentos de Deus. Mas o que significa verdadeiramente isso e qual a nossa preocupação sobre essa questão no futuro, nos tempos modernos, nos tempos atuais? E como, por exemplo, saber que eu estou frequentando uma igreja que, ao invés de ensinar e fazer eu seguir a Deus de acordo com seus mandamentos, faz com que eu obedeça tradições, doutrinas denominacionais, doutrinas de homens, que muitas delas ainda são contrárias aos mandamentos de Deus e à vontade de Deus. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente gostaria de falar. A gente está falando sobre legalismo religioso, e o legalismo religioso pode ser, muitas vezes, uma criação de doutrina para observar mandamentos sem olhar o contexto geral da situação e muitas vezes usar alguns contextos, alguns mandamentos que estão na Bíblia, mas quando praticados, muitas vezes estão em desacordo a mandamentos principais, como amar a Deus ou amar ao próximo, coisas que Jesus nos ensina sobre perdoar, sobre como fazer isso na prática, como praticar verdadeiramente o amor. E a questão da tradição religiosa muitas vezes concerne a questão da nossa adoração, aos nossos cultos e como nós fazemos isso, como nós vamos às igrejas, não à organização, não aos prédios, mas como nos reunimos e como fazemos essa questão da adoração simplesmente para satisfazer uma tradição religiosa ou satisfazer uma doutrina humana, uma doutrina colocada ali por pessoas que de alguma forma usam isso para controlar as pessoas que fazem parte daquela denominação. Então nós temos que estar sempre observando isso. Na verdade, nós temos que contextualizar isso sempre em relação ao que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Será que o que eu estou aprendendo, será que o que eu estou sendo ensinado a seguir está realmente de acordo com as Sagradas Escrituras? Será que existe prática de amor cristão naquilo que eu estou sendo ensinado a fazer? Será que a adoração verdadeira é não olhar para o lado e não observar que tem pessoas junto comigo? Será que eu entendo igreja sem entender reunião, sem discernir verdadeiramente que eu estou do lado de pessoas e que pessoas também podem me servir e podem me abençoar, assim como eu posso usar esses dons para abençoar pessoas? Será que eu estou olhando simplesmente para os líderes e observando coisas que não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras, olhando o líder como meu mediador diante de Deus, olhando o líder como aquele que tem a palavra de Deus, que é o único profeta de Deus, que é ungido de Deus para me servir, para me orientar, para me ensinar? E aí muitas vezes eu estou refém desse líder e não olho as Escrituras, não observo as Escrituras, não interpreto as Escrituras, não leio as Escrituras, não medito sobre elas para ver verdadeiramente aquilo que Deus tem de revelação para a minha vida, mas eu dependo totalmente da vida do líder simplesmente porque de alguma forma aquele líder me convenceu de que eu devo segui-lo de todo o coração. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E muitas vezes a gente faz parte de denominações assim e a gente observa que pessoas estão sendo escravizadas, vamos dizer assim, pelo legalismo religioso ou pela religião e por doutrinas criadas por homens, e tudo por interesse pessoal de líderes nefastos que querem, na verdade, a sua riqueza, que querem, na verdade, enriquecer com você, que querem, na verdade, ter fama por causa de você, ou se sentem, assim, arrogantes demais, orgulhosos demais da posição que estão e querem alimentar aquele seu ego e dizer assim: eu sou melhor do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo, eu represento mais do que todo mundo e vocês têm que me seguir, vocês têm que me obedecer e vocês têm que fazer a minha vontade. Não, queridos, você tem que fazer a vontade de Deus, você não tem que fazer a vontade de homem nenhum e você não tem que obedecer homem nenhum se ele estiver em desacordo com a palavra de Deus. Então o primeiro passo que você tem que dar é conhecer a verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina
doutrina dos apóstolos, como diz lá no livro de Atos, capítulo número 2, a doutrina dos apóstolos, que a igreja primitiva perseverava, e nessa doutrina que nós devemos perseverar, a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus ensina acerca do Evangelho, os mandamentos que Jesus nos deixou de amar a Deus, amar ao próximo, amar uns aos outros como Ele nos amou. É isso, e tudo que fere isso, e tudo que vai contra isso, muitas vezes valorizada por um legalismo religioso, ou valorizada por homens que se consideram líderes ou se consideram especiais, isso tudo deve ser colocado de lado. Como diz Paulo, isso é outro evangelho, isso não faz parte do evangelho verdadeiro e genuíno. Tudo que vai contra os ensinamentos de Jesus são coisas de homens, muitas vezes são até coisas da palavra, mas a má interpretação transforma aquilo numa doutrina e faz com que você odeie pessoas, faz com que você se afaste de pessoas, faz com que você olhe para outras pessoas de maneira errada e não com aquele olhar cristão de misericórdia, de piedade, com compaixão e tentando de alguma forma agir com aquela pessoa com amor. Então, isso é totalmente contrário à vontade de Deus e a gente deve observar isso aí. Então você deve, todo tempo, estar avaliando aquilo que você está aprendendo. Existem coisas que não são de Deus e são pregadas dentro de igreja. Existem coisas que não são o Evangelho e são pregadas dentro de igreja. Existem doutrinas nefastas que fazem pessoas serem aprisionadas em igrejas tóxicas, e isso não é vontade de Deus para a sua vida. Então se liberte de tudo isso. Mude, procure, pesquise, confronte, sim, confronte. Eu sei que muitas vezes é difícil confrontar, porque pessoas que estão ali também ao seu lado, cegas, em observar essas doutrinas, vão ser as pessoas que virarão as costas para você. Mas se você não fizer, e se você não tomar essa liberdade, e se você não, abrindo os seus olhos, não tomar uma decisão de se afastar desse corpo que não é o corpo de Cristo, na verdade, são pessoas cegas seguindo homens, você vai muitas vezes até ser prejudicial para essas pessoas. Se você não falar nada, se você não confrontar elas em amor, talvez elas nunca também abrirão os seus olhos. Então leia as Escrituras, observe as Escrituras, siga o Evangelho do Reino de Deus, siga Jesus, né? Permita procurar lugares que vão te confrontar e vão fazer com que você busque a verdade em todo o tempo. E aí sim você vai ser transformado de glória em glória, vai ser transformado de passo em passo como um seguidor de Jesus para dedicar a Deus a perfeita adoração, adoração feita em espírito e em verdade, não adoração controlada por humanos ou controlada por líderes religiosos que muitas vezes não fazem de acordo com a vontade de Deus, mas que você aprenda a amar a Deus e a adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida. Adorar a Jesus e seguir Jesus pelo que Ele é. Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que governa sobre a sua vida, Ele é aquele que dá orientação para a sua vida e Ele está revelado nas Escrituras Sagradas. Nenhum homem tem a sua interpretação como verdadeira ao ponto de criar doutrinas para fazer com que pessoas sigam a Deus da forma que Ele imagina ser o correto. Não, nós seguimos a Deus pelas Escrituras Sagradas. Aqueles que verdadeiramente querem cuidar da sua vida são homens que apontam para a palavra, e indicam a palavra e te confrontam pela palavra de Deus, porque querem ver verdadeiramente Cristo ser formado em vocês. Cuidado com as doutrinas dos homens, cuidado com isso, cuidado com as coisas que são criadas por interesses humanos, interesses pessoais contra a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, que o reino de Deus venha sobre você e que Ele governe em todo o tempo cada um de nós. Espero ter te ajudado, espero ter te abençoado, espero de alguma forma ter aberto os olhos de vocês e que Deus abençoe a todos nós em todo o tempo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.